Olá pessoal, eu me chamo João Paulo e sejam bem-vindos a mais um podcast do TamandaCast, onde histórias mostram que a educação transforma, incentiva e muda vidas. E hoje nós temos uma história mais do que especial, que começou aqui em Palmas mesmo, numa escola pública de Taquaralto e chegou tão longe ao ponto de chegar nos Estados Unidos. E essa história não foi vivida sozinha. Ela nasceu da união e a parceria de um professor e um aluno dedicado. E é com muita alegria que recebemos aqui hoje o professor Raulison e seu aluno, ex-aluno no caso, Dr. Sávio Batista. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu quero começar aqui agradecendo o João Paulo, agradecendo a escola aqui Almirante Tamandaré e também agradecendo aqui o meu grande irmão, amigo, aluno, mestre, né? Porque o Sávio, ele transbordou, né, todas as expectativas que a gente tinha com o aluno, né? Então, a grande satisfação hoje de poder ter o Sávio como amigo, como irmão, como mestre, como pessoas que inspiram vida. E aí, por meio desse podcast hoje, tomara que a gente consiga contar uma história que possa tocar no coração de pais, alunos, professores e principalmente alunos. É uma grande honra poder estar aqui mais uma vez na Escola Almirante Tamandaré e poder contribuir de alguma forma. Minha gratidão. É nossa honra também receber o senhor aqui novamente e agradecemos pela presença do senhor. E professor Raulison, para começar, eu queria que o senhor se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória como professor. Muito obrigado. Então, é interessante que eu possa deixar claro que hoje eu ministro aula em escolas públicas, em escolas privadas, mas eu fui um aluno a vida toda de escola pública. Estudei no interior do Pará, numa escola em Barreira do Campo, distrito de Santana do Araguaia, né, uma cidadezinha que é pequenininha, que na realidade não é uma cidade emancipada, é um distrito de uma cidade que é em Santana do Araguaia. E lá, graças a Jesus Cristo e a um projeto, eu pude ter uma educação de excelência, de qualidade, e ela era mantida e gerada pelos irmãos maristas. Então eu sou fruto de projeto. Então, por fazer parte de projeto, ter tido a oportunidade de estudar em uma escola pública mais de qualidade, que despertou em mim a vontade de ter projeto, de alcançar pessoas e que essas pessoas possam, assim, não que seguir o meu caminho, mas que possam ter as mesmas oportunidades que eu tive e poder ir muito mais longe do que eu fui, do que eu estou indo, como o próprio exemplo que nós vamos contar aqui hoje. De Barreira do Campo, distrito de Santana do Araguaia, eu fui para Conceição do Araguaia, estudei em mais uma escola pública, chamada Escola Estadual Assis de Jesus, em Pereira Barros, fiz o curso de contabilidade noturno para poder trabalhar durante o dia. Tive a oportunidade de sair de Conceição do Araguaia em 97 para Belém, fiz uma prova que selecionava 15 alunos do sul do Pará para ir para uma casa de estudante em Belém, fiquei, graças a Deus, selecionado entre os 15, morei um ano em Belém, fiz 8 vestibular na época e aí Deus me abençoou de conseguir êxito. E aí vim para o Tocantins, para Miracema, para cursar matemática. Na época, então, Unitins, que não existia o UFT. Brigamos por essa federalização da universidade, tornamos a Unitins uma universidade federal e daí eu pude receber tudo que uma universidade federal pode entregar para um aluno. Então, fiz meu curso, fiz minha pós-graduação, fiz meu mestrado, defendi o PIBIC, que é o Prêmio de Jovem Pesquisador, e dali eu peguei o gosto, desde das séries do ensino médio, na Escola Pública Assis de Barros, por ensinar. Eu era monitor de matemática e física. E ao vir para o Tocantins, fiz o primeiro concurso ainda em Miracema, passei, mas não era nessa área. Depois de formado, eu exonerei desse concurso, uma história parecida com a que a gente está contando aqui hoje do Sávio, porque eu quis exonerar desse concurso para vir buscar algo melhor em Palmas, Tocantins. Cheguei em Palmas em 2002 e há 23 anos leciono aqui em escola pública, em escola privada, sou concursado do município, passei no concurso do Estado, fui em segundo lugar no concurso do IFTO. Então, assim, e sempre procurando, por meio da educação, alcançar pessoas, né? Ministro aula no Colégio Perim, ao qual tenho um grande orgulho, estou desde 2007 nessa instituição, são 18 anos, sou diretor pedagógico dessa instituição hoje e procuro, até mesmo dentro das escolas públicas, continuar encontrando alguns sábios para que a gente possa dar essa oportunidade, que possa trilhar o mesmo caminho dele e a gente mudar vidas por meio da educação.
Essa é um breve relato aí do professor Wallace. Uma vida ligada à educação, né? Uma vida ligada à educação com muito orgulho, onde eu acredito que por meio da educação a gente pode transformar a realidade e essas realidades podem impactar vidas, né? Sempre pensando em plantar semente e que essa semente possa dar frutos e que às vezes nem você mesmo vai colher, mas seu filho. Hoje eu tenho uma grande alegria de estar aqui com a minha filha Nicole nesse podcast. É um motivo de muito orgulho para mim também estar aqui com minha filha e ela poder assistir. Isso me emociona porque eu quero que ela trilhe o mesmo caminho do pai, não de educador, mas de formador. E ela pode formar na área que ela escolher, do que ela escolher, mas plantar um caminho do bem e esse caminho que possa atingir muitas pessoas e essas pessoas, outras pessoas, e a gente trabalhar em progressão geométrica, nem em progressão aritmética, né, Sávio? Progressão geométrica exponencial, né, para a gente não ter limites para encontrar e poder somar na vida das pessoas. E, professor, como é que o senhor conheceu o Sávio? O que chamou de atenção nele como aluno? O Sávio é algo ponto fora da curva, porque quando eu conheci o Sávio, eu falava para as pessoas, não diretamente para ele, mas para as pessoas, que eu conhecia o minigênio. Eu falava, conheci um minigênio. O Sávio é daquelas pessoas que são privilegiadas por Deus, que Deus dá a oportunidade do conhecimento, que precisa ser desenvolvido e precisa impactar outras pessoas. E o Sávio, ele sempre foi esse aluno que teve a facilidade, né? Então, eu como professor de matemática, eu impressionava com a rapidez com que o Sávio respondia problema, como ele articulava os problemas na mente dele, como ele transmitia o que estava colocado ali. E aquilo só precisava ser incentivado para que ele realmente explodisse, desse frutos e se desenvolvesse intelectualmente e profissionalmente. Sim. E Sávio, como é que foi a sua história? Ter começado numa escola pública em Taquaralto e ter chegado tão longe? Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Sávio Batista, eu sou médico, atualmente eu trabalho como pesquisador aqui na Universidade Emory, eu moro em Atlanta, na Geórgia. E, bom, convite aí do Tamanda Cash, né, especialmente o professor Hallison. Vou estar falando um pouquinho da minha história para vocês, né? Então, contar um pouco de como que era a minha vida aí, né? Como é que foi essa minha transição também, fazer medicina e depois vim aqui para os Estados Unidos. E eu espero que isso sirva de inspiração e motivação para vocês, né? Que são mais novos e talvez estão no começo dessa jornada, né? Então, bom, eu nasci em Palmas, né? Nasci em Palmas, cresci minha vida inteira em Palmas, mais especificamente ali em Taquaralto, né? Então, conheço cada canto ali da cidade e muita gente também. Passei minha educação inteira, foi em colégio público, né? Então, estudei meu ensino fundamental na rede municipal, né? E o meu ensino médio na rede estadual, né? Tô falando porque, assim, eu acho que muita gente tem uma ideia de que é necessário estudar sempre no melhor colégio possível. Sem dúvida isso ajuda, tá? Não vou dizer que não. Mas acho que é muito possível, assim, você ter uma boa educação, você indo atrás, né? Você buscando auxílio dos professores e estudando também, se dedicando, mesmo na rede pública de educação, né? Então, bom, fiz a minha formação inteira lá. Aos 17 anos, né, ao final do terceiro ano do ensino médio, eu passo em medicina na Federal do Tocantins, faço 6 meses de medicina lá na UFT. Meio do ano eu decido ir para o Rio de Janeiro, fazer medicina na UFRJ. Então, começo tudo de novo lá, né? Fiz um semestre, mas eu vou começar tudo de novo lá no Rio de Janeiro. E aí eu termino minha formação em medicina, são 6 anos de medicina, né? Então, termino minha formação lá na UFRJ. E, bom, ao final da minha faculdade, assim, um ano antes de formar, na verdade, eu já estava com minha posição aqui nos Estados Unidos. E aí eu só formei e já vim direto aqui para Atlanta. E atualmente eu trabalho como pesquisador, né? Trabalho com pesquisa em neurologia, departamento de neurologia da Universidade Emory. Revalidei meu diploma médico aqui nos Estados Unidos também, né? Então tenho essa dupla certificação do Brasil e dos Estados Unidos. E minha ideia é fazer residência de neurologia nos próximos anos, né? Ser especialista em neurologia, trabalhar com AVC, né? Meu foco de pesquisa é em AVC. E, bom, seguir carreira aqui nos Estados Unidos, mas claro, sempre mantendo uma ponte também com o Brasil, né? Bom, contar um pouco da minha vida aqui lá em Palmas, né? Mais especificamente em Taquaralto, que é onde de fato eu morei minha vida inteira ali, e, enfim, me cresci também, né? Então, bom, eu sempre fui um cara muito comum, tá?
Eu acho que muitas das vezes essas histórias das pessoas, né, que vocês escutam, né, o cara é genial, não sei o quê. Cara, sempre fui um cara muito comum, então eu nunca escondo isso. Cara, eu sempre fui um cara comum, assim, eu jogava bola, né, óbvio, tirava boas notas, assim, na escola, né, sempre tirei boas notas, mas também nada de especial. Nunca fui para nenhuma Olimpíada de Matemática. Então, assim, eu falo porque, assim, eu acho que às vezes você escuta essas histórias, né, e aí é sempre um cara muito fora da curva e totalmente diferente. Eu acho que não, eu sempre fui um cara muito dedicado, assim, né, muito dedicado, muito disciplinado, assim, também, né, para seguir o que eu queria, né, e eu também muito sortudo, né, então tive a sorte de ter professores maravilhosos na minha jornada. Pô, inesquecível professor Howland, um cara que hoje é meu amigo aí de coração, mas sempre me ajudou também, e vários outros professores aí, né, que, enfim, passaram por minha vida e me deram muito conselho, me deram dicas e me ajudaram também nessa minha formação, tá? Eu acho que isso é uma coisa importante, sim, para vocês, tá? Então, para você que tá vendo aí o Tamanda Cash e acha que precisa ser o cara genial, fora da curva, cara, você não precisa disso, tá? Você precisa ser uma pessoa esforçada, disciplinada e saber o que você quer, né? Então, você conseguindo fazer isso, cara, vai dar certo, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você não achar que você precisa ter um cenário perfeito para começar. Então, assim, só contando um pouquinho da minha rotina, né? Olha, meu ensino fundamental, eu confesso que eu não me dediquei tanto, tá? Mas no ensino médio, eu acho que eu tomei um choque, assim, de realidade. Eu fui fazer uma prova de bolsas para um colégio particular em Palmas, e eu lembro que eu não estava na lista nem entre os 10, né? Então eu tomei um choque de realidade ali. E aí eu falei assim, bom, eu acho que eu preciso me dedicar, né? A gente sabe que a realidade financeira, ela não é a mais fácil para todo mundo, né? Então todo mundo passa por dificuldade, né? Esse é um ponto também, assim, sabe? Não agarra as dificuldades, assim, faz parte do jogo. Acho que todo mundo tem dificuldade, né? Então eu pensei assim, bom, cara, eu acho que eu preciso fazer meu futuro, né? Eu preciso fazer minha vida. Não posso ficar aqui, né, fazendo esse pouco. E aí, bom, nesse momento, né, eu estava no primeiro ano do ensino médio, tá, do ensino médio. Então, nesse momento, eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso me dedicar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. E aí eu fui fazer isso, né. E aí, dali em diante, foi bastante disciplina, bastante estudo. Assim, eu tinha uma rotina muito pesada, então eu ia pro colégio, chegava do colégio, estudava todo dia, né, fazia tudo que eu tinha estudado pro colégio, mais o conteúdo pro vestibular, né. Então, eu já tinha meu próprio plano de estudos do ano. E aí, nesses 2 anos, né, eu fiz o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio estudando. Todo dia estudando, todo dia, domingo, sabe? Não tinha dia que eu não ficava sem estudar, né? Fora um outro dia, assim, que, né, a gente pega para descansar ali, mas no geral era bastante foco. Cara, estudando sempre, né? E aí, bom, no terceiro ano eu faço uma prova de bolsas, agora para um curso vestibular, né, pré-vestibular. Passo nesse curso pré-vestibular, mas já estando muito bem, assim, eu já tinha uma bagagem muito boa também, passo nesse curso pré-vestibular. E aí, o meu terceiro ano eu faço o meu colégio público, né, na rede estadual, mais esse cursinho, e chegava em casa e estudava também. Então era um dia bem cheio, começava às 5 e pouquinho da manhã ali, acabava lá para as 11 e pouco, meia-noite mais ou menos. Então foi um ano bem difícil, acho que foi o ano mais difícil da minha vida, assim, de dedicação, né. Isso até é uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, cara, vocês vão passar por anos difíceis, tá? Mas faz parte, né? Se você passou por um ano difícil, especialmente se você tá no ensino médio e tá por anos difíceis, cara, os seus próximos anos vão ser muito mais fáceis, né? Então, é a escolha da dor, né? Cara, eu preferi me dedicar bastante, de focar bastante, e, bom, e assim eu fiz, né? Então, eu fiz um ano inteiro. Foi nesse terceiro ano aí que eu conheci o professor Howland, né? Então a gente se conheceu, era um cara assim que eu conversava bastante. Eu acho que para os momentos de dificuldade, né, que quando você está estudando muito e você não sabe qual que vai ser seu futuro, de certa forma baixa uma certa insegurança também, né, mas será que eu vou conseguir, né? Eu acho que eu falava que eu queria fazer medicina na rede pública, as pessoas meio que tipo, tem certeza? Não sei, você não acha que pode fazer outra coisa e tal. Então tinha um pouco disso, e acho que o House ele sempre motivou bastante também, né, colocava as coisas ali no lugar e valorizava também. Pô, cara, você é muito bom e tal. Eu, pô, legal, né, o cara tá me valorizando, então eu vou me dedicar mais, vou fazer mais. E assim eu fiz, né. Então foi um ano assim bem puxado, difícil, mas ao final do terceiro ano fiz as provas de vestibular, né, consegui uma boa nota no Enem.
E aí isso me permitiu entrar em medicina na Federal do Tocantins e depois ir para o Rio de Janeiro e fazer minha faculdade. E, bom, isso mudou minha vida, né? Bom, eu tô falando isso pra vocês porque, né? Eu acho que era uma rotina complicada, realmente, assim, né? É dura, tá? Eu entendo que a realidade de cada um é muito específica, né? Mas, dependente do que você tá passando, assim, cara, com organização, foco, você consegue, tá? Tem vários outros colegas aí que também estudaram na rede estadual e hoje eu sei que estão muito bem, né? Vou fazer medicina, vou fazer outros cursos, mas eu sei que também estão muito bem. Então, para você que está aí nesse momento, pega essa coisa e tenta trazer como inspiração, né? Como motivação. Se você está em dúvida, né? Se, eu estou estudando, não sei e tal. Cara, estuda direito, estuda com foco todo dia. Entende? Não é fácil. Não dá vontade, ninguém quer fazer isso, é chato mesmo, beleza. Não precisa também, eu adoro isso, não. Né? Mas pode ter certeza que ao final você vai colher resultado. E, bom, eu tô muito feliz do que eu tô fazendo agora. E, professor, quando é que o senhor percebeu que o Sávio tinha algo fora do comum? Que ele poderia chegar muito, muito mais longe? Então, por essa facilidade que ele tinha com o conteúdo, com a disciplina de matemática, com as questões que eram colocadas. Mas eu digo que o Sávio é uma história não só minha com o Sávio, é uma história minha com o Sávio e o Espírito Santo. Porque eu tive momentos que eu pensei que o Sávio não iria se desenvolver, mas eu era incomodado pelo Espírito Santo para não desistir de oportunizar e somar na vida do Sávio. Então, por várias vezes que eu pensava que não ia dar certo, porque eu conheço muitos gênios que não se desenvolvem. Eu costumo dizer, e eu digo para todos que vão assistir esse podcast, para todos os alunos, que a disciplina supera a genialidade. Então, se você não é desses abençoados, como eu não sou um sábio na vida. Eu sou disciplinado, eu não sou gênio. O sábio hoje, ele é gênio e disciplinado, por isso que ele brilha tanto, né? Porque ele já teve o benefício, né, dado por Papai do Céu para que ele realmente fosse um detentor de uma grande capacidade e habilidade dentro das áreas científicas, mas ele não tinha naquele primeiro momento a disciplina. Então, quando isso foi despertado dentro do sábio, a disciplina com a genialidade, e aí ele explodiu. Então, hoje, o que eu quero dizer para cada aluno, para cada pai que vai assistir, para cada professor, né, é que a disciplina, às vezes, supera a genialidade. Então, o foco da disciplina é o que precisava ser colocado dentro do sábio, para que ele pudesse alcançar caminhos que, como você mesmo já trouxe na abertura desse podcast, que superasse fronteiras, né, que não tivesse limite. E o sábio foi isso, né? Ao perceber que se isso fosse despertado nele, eu nem pensava que fosse ser tão longe, porque para mim é uma grande honra poder ver o sábio brilhar no mundo, né? E o que eu mais peço para o sábio, sempre é o que eu peço para o sábio, é que ele possa utilizar disso que ele recebeu, gratuito, né? Porque recebeu de Deus, que ele possa usar disso para impactar a vida das pessoas, oportunizar na vida das pessoas. E esses dias mesmo o Sávio me ofereceu algo que eu ainda não aproveitei, mas nos próximos anos eu tenho certeza que eu vou aproveitar e ter parcerias com o Sávio para que a gente possa ainda alcançar muitas pessoas por intermédio dele, que é um grande nome hoje no mundo, dentro da área já da medicina. Isso é um dos maiores orgulhos que o senhor tem, né? A gente tem alguns cases de sucesso, né? Então, assim, cada um contado de uma forma diferente, uma época diferente, mas o sábio, com certeza, é um desses cases de sucesso que são mais relevantes, impactantes, pela coragem dele, né? Porque a gente tem um aluno que sai de uma escola pública, numa zona periférica, que tinha uma realidade totalmente diferente, e quando ele alcança e ele enxerga aonde ele pode ir, ele não tem medo de romper a bolha. E aí é o segundo conselho que eu trago para os alunos de escola pública. Para se romper a bolha tem que ter coragem, tem que ter disciplina, tem que ter determinação, tem que não adiar projeto, tem que não colocar para o dia seguinte. Eu vejo muitos gênios que estão aí no 8º ano, aqui mesmo, na escola Almirante Tamandaré, eu não sei se eles procrastinam, mas gênios eu já encontrei aqui, dentro da escola Almirante Tamandaré, e eu fico sensibilizado em querer oportunizar e somar na vida dessas pessoas. E o que eu falo para elas é: não adie seus sonhos, não coloque para o ano seguinte.
O Sávio, na medida que ele determinou e que ele sabia onde ele poderia ir, daí para frente ele não parou mais, e eu tenho certeza que não vai parar e vai alcançar cada vez mais e mais. Por quê? Porque o momento é a hora que decide, não pode ser depois. Você decide que vai estudar, isso não pode começar amanhã, tem que começar hoje. Essa história de começar amanhã é academia, para quem planeja a academia do ano que vem, para quem planeja um regime a partir de segunda-feira. Isso não é contos de sucesso. Então, as pessoas que são da escola pública, para que possam furar essa bolha, tem que ter a decisão. E graças a Jesus Cristo, né, aqui mesmo em Palmas, Tocantins, quando eu era diretor e um dos donos do preparatório global, Global Preparatório, nós encontramos muitos casos de sucesso desse e abasteceu a UFT no curso de Medicina, Engenharia, Direito, Matemática, Física, Química, né? Então, glória a Deus por isso. E tem muita gente que ainda crê que o sucesso é individual, mas essa história prova que, com apoio, todos nós podemos chegar mais longe. E professor Raulson, como é que o senhor ajudou o Sávio durante esse processo todo? Bom, aí fica meio ruim para que eu possa falar nesse sentido, porque o Sávio é que pode, né, trazer essa informação melhor para a gente, mas eu penso que no primeiro momento eu queria trabalhar como uma espécie de mentor, de que pudesse aconselhar o Sávio e direcionar ele pelo caminho que eu achava que ele deveria seguir, né? E aí, é claro, devido a ele ser um aluno de escola pública, eu sabia que naquele momento ele não tinha condições para arcar com a despesa de um curso particular, de uma escola privada. Então, eu também pude ajudar o Sávio com um incentivo para que ele pudesse estar estudando, com incentivo para que estivesse levando ele para fazer provas em outros lugares, com incentivo de fazer inscrições dele antes da prova do vestibular da UFT, para que a gente pudesse medir a que ponto ele estava. Então, tentar, naquela época, servir para ele como uma espécie de mentor, para que a gente pudesse alcançar o que eu acreditava que ele poderia alcançar. Como eu repito, eu agradeço muito o Sávio, porque o Sávio ele me abriu os horizontes. Não foi só eu que fui o mentor dele, ele foi o meu mentor, porque na realidade eu já estava satisfeito quando o Sávio começou a fazer medicina na UFT. E até fiquei muito chateado quando ele desistiu do curso de medicina na UFT para tentar ir para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e posterior depois para que pudesse alcançar o mundo. Bom, falo do Raulson, assim, para mim, é um motivo de muita alegria, assim, realmente é um cara muito admirável, eu admiro bastante ele, né? Então, assim, foi legal, acho que a evolução das nossas conversas ao longo do tempo, né? Então, conheci ele no terceiro ano, comecei no terceiro ano, já sabia dele, assim, já ouvia falar dele, e, enfim, de fora, né? Mas já tinha conhecimento dele pelos aulões, né, que ele dava. Então, no terceiro ano a gente ficou mais próximo. Eu ganhei bolsa no cursinho que o Raulson coordenava, né? Enfim. E ali a gente criou uma amizade muito forte, né? Então, eu gostava muito das aulas dele. Aprendi muito, assim, estava lá na frente e anotava tudo. E toda vez que ele chegava assim na sala, eu ficava muito, muito feliz, assim. Ele é um cara muito, muito pra cima, assim, muito animado, né? Muito energético, assim. Acho que passou pra mim um pouco dessa energia, assim, que fazia as coisas, essa felicidade também. Aula sábado, ele tava lá e pegava o turno inteiro. Eu falei assim, cara, esse cara é maluco, assim, sabe? Domingo tinha aulão e eu ia lá só pra ver ele, assim. Então, assim, realmente é um cara, assim, que eu admiro bastante e serve de exemplo pra mim também. Uma história que eu tenho, assim, com o Raulson, acho que foi a vez que eu fui fazer o vestibular da Unirg. Então, isso é um caso interessante, assim, né, cara? Eu acho que eu fui fazer o vestibular da Unirg, não passei no vestibular da Unirg, olha só, né? Então, passei na FRJ, mas não passei na Unirg, né? Eu até queria falar isso pra você, assim, cara, às vezes você não vai passar, mas não quer dizer que você não vai conseguir depois, né? Então, eu lembro que a gente fez esse vestibular, era de meio de ano, algo ali em torno de julho, mais ou menos, né? Eu lembro, algo em torno ali de julho. E o Raulson é um cara muito generoso, né? Então, ele levou a gente lá para fazer a prova, né? Tava ali próximo à família dele, né? Enfim, conhecendo ali enfim, aquele núcleo mais próximo dele, ali a gente ficou bem mais próximo mesmo.
Durante a viagem, assim, eu vi o contato dele com vários alunos, aí você vê que é um cara, assim, que toca os alunos já há muito tempo, tá? Então, e aí só cresceu mais ainda a minha admiração. Fui fazer a prova, final, assim, não passei nesse vestibular da Unir, tá? E é claro que você fica um pouco abalado, né? Porque pra mim era tipo assim, pô, eu vou lá e eu quero passar, né? Porque porra, tentar compensar um pouco do que ele fez por mim, né? Pô, deixa eu mostrar resultado ali pro cara. Mas, infelizmente, não passei. Mas depois de 6 meses eu passei. Aí eu já avisei pra ele, cara, passei e tal. E, pô, ficou feliz, assim. Então foi muito legal, né? Então, assim, eu acho que é isso, assim. Eu sei que a jornada que vocês estão enfrentando não é fácil, mas se vocês derem a sorte aí de ter o Halisson como mentor, né, como professor, já facilita bastante, assim, para mim foi fundamental esse apoio dele, né, e até hoje eu vejo ele indo atrás e motivando os alunos, assim, eu falo para ele, cara, tudo que você precisar, você pode falar comigo, porque, assim, a admiração, ela fica para sempre, né, e, então, enfim, eu fico até sem palavras, assim, para falar dele, porque realmente ele é um cara, assim, muito inspirador, né? Isso é incrível, Dr. Sávio. Agora a pergunta que todos querem saber. Como foi a vida aí fora? Qual que foi a coisa que mais te surpreendeu quando você chegou aí? Bom, falar um pouquinho de vocês como é que é a minha vida agora, né? Então, formei medicina no Brasil, não cheguei a atuar no Brasil, já vim direto, já estava com a minha posição aqui antes de formar, já um ano antes de formar eu já estava com a minha posição aqui. Atualmente também eu ajudo estudantes de medicina e médicos do Brasil inteiro, né? Eu tenho uma plataforma de ensino, onde eu ensino, você vê, né? Coisa do professor, agora eu sou professor, né? Agora eu estou ensinando aí as pessoas. E assim, enfim, agora eu sou o novo House, né? Só que para médicos, estudantes de medicina. Bom, a minha vida aqui é uma vida muito confortável, né? Uma vida muito tranquila, muito feliz também, acho que bastante aprendizado. O que eu falo assim pra vocês é o seguinte, acho que o momento mais difícil que vocês vão enfrentar vai ser agora, tá? Então, agora que você tá aí no ensino médio, cara, esse é o momento mais difícil que vocês vão enfrentar, tá? É o momento que mais vai definir também a vida de vocês, né? Depois é difícil? Mas é menos difícil. Eu vejo que cada ano minha vida tá ficando menos difícil. Ah, mas isso aqui é mais complicado. Cara, se você vencer essa fase agora, você vence todo o resto depois, entendeu? Então, assim, todo esse momento que eu tive de ensino médio e de ir atrás, de ter que estudar, essa base, né, que, enfim, eu tive que buscar, né, as dificuldades também, pô, querendo ou não, cara, a gente, todo taquaral, acho que tem suas dificuldades, colégio público às vezes tem suas questões ali, mas se você conseguir passar por isso, a outra fase, que é a fase da faculdade, para mim, foi difícil, mas não tão difícil assim, né, e agora mais fácil ainda, né, então é realmente essa tendência de facilidade. Você vai ganhando corpo para aguentar todas as coisas depois. As suas capacidades também de fazer as coisas vão só aumentando também, né? Então, é um pouco disso. Bom, minha vida aqui é uma vida muito legal, tá? Então, eu viajo bastante no mundo inteiro, né? Eu tenho várias conferências para ir no mundo inteiro, tenho que apresentar trabalho, né? Tô perto dos grandes nomes da medicina mundial. Então, onde eu faço colaboração, eu converso, né, tô apresentando também. A coisa do inglês, eu acho que, bom, eu não tinha uma base de inglês muito forte, mas ao longo aí do meu ensino médio eu fui trabalhando, né, e aí, ao final, deu certo, né, hoje eu tenho uma bagagem boa de inglês, consigo me comunicar muito bem e viver aqui muito bem também, né. Isso é até um ponto que eu queria falar para vocês, né, eu acho que não precisam ter pressa demais das coisas, então é um pouco de você saber que a coisa vai andar, sabe? Então a vida é feita de fases, né? São momentos, né? Então tem tempo para uma coisa, tempo para outra coisa. Por inglês foi um pouco disso, né? Então peguei ele mais quando eu estava na faculdade, trabalhei mais isso durante a faculdade e, bom, tá dando certo, né? Bom, os próximos anos, como eu falei para vocês, eu quero fazer minha residência aqui, né? Quero seguir minha carreira aqui como médico especialista, trabalhar como pesquisador também, né? Médico e pesquisador. Gerar bastante impacto aí para o mundo, né? Eu estou muito feliz aqui, a minha vida aqui é muito confortável, muito legal. Isso aqui é minha casa, eu moro perto de um parque, é super American life, assim, né? Tipo aquela coisa assim bem americana mesmo. O bairro que eu moro é muito bom, a cidade que eu moro é muito boa, eu viajo bastante também.
Então, tem sido uma oportunidade muito legal, assim. Eu vou pro Brasil agora, mas geralmente umas 2 vezes por ano. Então, tô indo agora esse fim de ano pro Brasil também. Então, ver a família, né? Então, é um pouco disso. Assim, eu falo com muita satisfação, né? Viver isso aqui, cara, é um negócio muito diferente. Eu acho que aqui também eu vejo muito o seguinte, eu vejo muita gente que estudou, né? Os brasileiros que estão aqui, é gente que estudou nos melhores colégios do Brasil, tá? Gente, colégio top e que sempre teve a melhor educação possível que você imaginar, tá? E meus colegas americanos, mesma coisa, né? Estudaram em colégios muito renomados aqui nos Estados Unidos, né? Fora, né? Gente que, enfim, veio de outros países, né? China, Rússia, Japão, é bem diverso aqui, de países, né? De culturas também, mas todos eles têm uma bagagem já muito forte, assim. E aí eu sou o cara do Tocantins, né? Fala, cara, pô, sou do Tocantins e tal, né? Fiz faculdade no Rio de Janeiro, enfim, e pra mim é um motivo de muito orgulho, assim, né? Eu acho que ter passado por isso, ter vivido isso e vim de onde eu vim também traz muito orgulho pra mim e na verdade só reforça, acho que as pessoas que me ajudaram, né, durante esse processo inteiro, né? Então, tô falando só porque assim, acho que às vezes você tá aí e você fala assim, eu não sei se é pra mim, né, ou então não sei como é que vai ser. Cara, é super possível, tá? Super possível, tá? Faz aquilo que eu falei pra vocês que vai dar certo, tá? Fico sempre à disposição também para ajudar, então qualquer ajuda, dica, coisa, eu também estou à disposição, né? Pegar o exemplo do House, eu vou pegar esse bastão e seguir junto também, né? Então estou sempre à disposição de vocês aí. E, bom, eu estou muito feliz aqui, né? Acho que é essa vida que eu sempre sonhei. Professor Raulison, quando o senhor soube que o Sávio tinha conseguido a vaga do intercâmbio, qual foi a reação do senhor? Então, eu sou um dos maiores torcedores do Sávio, né? Eu venho acompanhando ele desde o fundamental para o médio, o pré-vestibular, o curso superior, um pouco da história dele no Rio de Janeiro, dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, morar ali no alojamento, né, fazer amizade com os médicos, porque tudo é uma construção. Isso é importante ser dito. As coisas elas não acontecem como um passo de mágica. Então tem uma construção. Aqui eu tenho certeza, né, que daqui a uns anos eu ainda vou estar aqui nesse plano para vir aqui ser entrevistado com um aluno, João Paulo, dando uma entrevista, como foi o sucesso, como que ele conquistou isso, porque você começou a plantar. Então, nesse período que a gente vem acompanhando, sabe, é importante celebrar as vitórias. Então, cada momento é um motivo para celebrar a vitória, né? Celebrar a vitória de terminar um ensino fundamental, né? Depois celebrar a vitória de terminar um ensino médio, celebrar a vitória de conquistar uma aprovação no vestibular, celebrar a vitória de começar um curso superior, celebrar a vitória de conquistar o curso superior, e aí você vai progredindo e as pessoas vão celebrando junto com você, comemorando junto com você, sonhando junto com você. E aí a vida do Sávio começou a ser um sonho. Mas quando ele passava para mim, que estava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele já ajudava muitos médicos, né, porque a gente fala, às vezes, não desmerecendo a profissão, longe disso, né? Medicina é uma das profissões mais admiráveis que tem, mas a gente às vezes fala que o médico ele só sabe ser o médico, né? Ele não consegue, às vezes, organizar a parte digital, a parte de marketing, a parte de planilha, a parte de financeiro, de controle de horário. E o Sávio começou a trabalhar nessa parte junto com os médicos. Por isso que ele é tão completo, porque ele organizava a vida dos médicos com planilhas, com horários, com marketing, com controle financeiro, né, com a divulgação, com a agenda. E aí ele se tornou um médico entendendo de todas essas outras partes. E essa construção do Sávio trouxe a oportunidade que ele também produzisse diversos artigos, centenas de artigos dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí veio a oportunidade do Sávio fazer o intercâmbio, e aí eu explodi de alegria, porque, nossa, aí você vê o ápice, né, de cara alcançar o que há de mais alto de oportunidade, falando a nível de mundo, né, de um cidadão que sai, né, novamente, faz uma trajetória saindo aqui, do Aureni 1, da escola Aurélio Buarque,
de um aluno brilhante, mas que ainda não tinha despertado e alcançar o mundo e poder servir de exemplo para cada aluno hoje que quer fazer esse mesmo trajeto no seu curso, né, que você vai escolher, mas que tem essa trajetória de sucesso. Então, eu sou, estive e serei muito feliz sempre com o Sábio, ainda mais que eu não me decepciono com ele, porque ele traz essa oportunidade hoje para as pessoas poderem saber da história dele e seguir o caminho de sucesso que é o Sábio. Então, muito obrigado, Sábio. Eu te agradeço mais uma vez. Te agradeço por ter o acesso direto com você. Te agradeço por esse podcast que hoje, quando recebemos o convite, eu direcionei a você e você prontamente nos atendeu. Então, isso alegra mais. Isso alegra mais. Não é só um aluno de sucesso, um médico de sucesso. É um médico de sucesso que quer somar na vida das pessoas. Isso é importante. Sim. E, professor, olhando para trás, o que essa história toda conta para a gente? Ensina para nós, professores e alunos. Eu creio que ela ensina que compensa fazer o bem. Aí eu posso contar a minha história, no sentido de eu tenho mais do que eu pedi para Deus. E eu tento somar na vida das pessoas, eu não perco a oportunidade de tentar somar na vida das pessoas em todos os locais, em todas as áreas, em tudo que eu vou fazer. É por isso que eu ainda sonho com outros projetos, eu faço outras coisas fora da educação. Eu tenho projetos que eu nunca participei para as pessoas, mas que funcionam próximo de Palmas, mas fora do distrito de Palmas, em uma comunidade carente, em que eu atendo pessoas jovens lá, para que possam estudar com material pago, com apostilas pagas, com professora paga, dentro de uma realidade que é muito diferente até da realidade de Palmas, que as pessoas ainda acham a realidade de Palmas difícil. A gente ainda procurou um lugar mais difícil, com a realidade muito mais complicada, para tentar somar na vida das pessoas. Então, assim, isso eu vejo que reflete nas oportunidades que Deus dá para mim, dá para minha filha, para os meus pais, né, para que eu possa somar na vida dos meus pais, dos meus alunos. Então, assim, como eu disse, né, eu saí de uma cidadezinha, Barreira do Campo, onde eu não tinha como, até hoje não tem nem energia elétrica, funciona com gerador, com motor, e vim para Palmas, alcançar em Palmas as escolas privadas, ser dono de escola privada, ter trabalhado na maioria das escolas privadas, ter sido o diretor que lançou o maior preparatório de curso preparatório aqui dentro, com turmas com 250 alunos, né? Então, ter 633 alunos em uma única sala dividida em 3 horários, ter mais de 200 alunos aprovados dentro da UFT dessa turma. Então, isso, para mim, é uma trajetória que eu só tenho muita gratidão a Deus por me fazer viver isso, né, e celebrar isso com as pessoas e na vida das pessoas. E, doutor Sávio, muita gente que te escuta agora talvez ache que está muito distante o sonho, que vai enfrentar muitas dificuldades, que é algo difícil de alcançar. E qual mensagem o senhor deixaria para essas pessoas? Bom, de mensagem final para vocês, assim, o que eu vou contar para vocês era o que o House contava, né? O House também tem uma história fenomenal, assim. Então, serviu de inspiração para mim. E eu confesso que quando ele contava, eu achava que era meio assim, cara, mas será? Parece muito distante, muito longe, né? Mas hoje eu vendo, bom, se for possível, não é tão longe assim, não é tão distante assim. Realmente é muito sobre tomar decisões, né? Então, vocês estão agora, cara, tomem a decisão da vida de vocês, se organizem, tá? Tenham essa estabilidade para planejar as coisas, fazer as coisas. Não vai ser fácil, vai dar errado, vai dar muita coisa errada, entendeu? Talvez você não vai passar direto no vestibular, talvez você não vai conseguir estar estudando, né? A vida impõe alguns desafios de, às vezes, ter que trabalhar ou fazer alguma outra coisa em paralelo. A vida é complicada mesmo, tá? Mas se você persistir, né? Se você continuar e ir atrás, cara, eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Tenho certeza que vai dar certo. Acreditar bastante em Deus também, assim, Deus não tá aí por acaso, né? Então, Ele dá essa força, essa capacidade. E se você tem uma visão muito honesta da coisa, né, muito verdadeira da coisa, se você de fato querer fazer a coisa, cara, eu tenho certeza, tenho 100% de convicção que vai dar certo, né? Então, para vocês que estão aí,
Acho que vocês vão escutar igual eu escutava quando o House contava da história dele para mim. E agora eu tô contando a história minha para vocês, né? Cara, não desiste, vá atrás, vai dar certo, né? Muita garra, muita energia, muita força de vontade, entende? Busquem ser boas pessoas também, que o universo sempre ajuda, né? Pega esses bons exemplos aí para vocês e segue aí, tá bem? Bom, queria agradecer vocês do Tamanda Cash pelo convite, né, a oportunidade de, acho que, falar um pouco desse meu professor, né, que é o Halson, contar um pouco da minha história para vocês e espero tá ajudando vocês aí nessa jornada. Sou um cara muito otimista com a vida e eu espero que vocês também sejam bastante otimistas, tá? Nunca se entreguem pro mal, né, ou coisa do tipo, que no final sempre dá certo aí, tá bom? Professor Halson, e pro educador que às vezes se sente cansado, sem ser reconhecido, qual que é a sua mensagem? Infelizmente, essa é uma realidade. Eu, às vezes, também me sinto assim, né? Porque o aluno, o pai, a família, o governo, o Estado, às vezes não entende qual é o verdadeiro papel de um formador de opinião, de um educador, de um professor. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eles vão fazer agora, como a prova do Enem, né, e a prova de matemática, que vem agora domingo, eu andei palmas quase todas, em todos os locais que me chamaram, levando formação, informação, palestras ou aulões, para tentar oportunizar esses alunos de escola pública. Eu costumo dizer para os alunos que, uma vez que eu ministrei aula para eles, eu só dou o direito do pai e a mãe dele torcer mais por ele do que eu, professor. Então, assim, pai e mãe não se comparam. Mas depois disso, tenha certeza, os professores de verdade, eles são quem mais torce por você. Porque naquele momento o sucesso não é mais só seu. O sucesso é do professor, é do cara que te inspirou. O sucesso do sábio não é mais só do sábio, né? É o sucesso da família, é o meu sucesso, é o sucesso aqui da escola hoje, Almirante Tamandaré, é o sucesso de um aluno de Palmas, é o sucesso do aluno do mundo, do Brasil. Então, o professor, eu gostaria que vocês se inspirassem nisso, por mais que às vezes o aluno não esteja preparado para te reconhecer, que o pai não esteja preparado para te reconhecer, que o professor, teu colega às vezes não esteja preparado para te reconhecer, que a sociedade, que o governo, mas que você reconheça o seu papel e o quanto, por meio de sua vida, você impacta vidas, muda a realidade, traz oportunidade e faz desse país e do mundo, como sábio, agora eu posso falar do mundo, um mundo melhor para as pessoas, né? Oportunizando na vida delas pelo teu trabalho, pela semente que você planta e às vezes você plantou e ela só não nasceu ainda, mas ela não morreu, ela vai germinar e aquele aluno vai ter o sucesso e daqui 5 anos, 10 anos, ele vai poder ter esse reconhecimento e te abraçar e te trazer o calor e o reconhecimento que é o que a gente precisa. E professor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Sim, com certeza. Primeiro, eu quero agradecer a gestão da Escola Almirante Tamandaré, parabenizar por esse projeto que realmente impacta vidas, que desperta para uma nova realidade. Quero agradecer o professor que me trouxe o convite aqui para que a gente estivesse participando. Agradeço você, João Paulo, por estar me entrevistando aqui, você que realmente também é um aluno brilhante, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos celebrar suas vitórias, suas conquistas. Espero estar sendo convidado para elas, espero fazer parte delas. Já te trouxe aqui uma oportunidade para poder fazer, mas eu quero fazer parte das suas conquistas, das suas vitórias. Agradeço a todos os alunos da Escola Almirante Tamandaré, porque ao vir aqui ministrar 2 aulões, né, abriu essa oportunidade para que a gente pudesse estar continuando o relacionamento. E a educação, ela é feita disso, né? Ela é feita, como você mesmo falou, não tem como você ser um educador sozinho, um professor sozinho, um gestor sozinho, um aluno sozinho, né? Então isso é feito de parcerias. Eu quero deixar aqui a minha inteira disposição para continuar somando na Escola Almirante Tamandaré com aulas, né, com outros podcasts, com momentos que a escola achar que eu possa contribuir, eu coloco aqui à inteira disposição. E também para todos que vão estar assistindo esse podcast, né, e
que acredita na educação, que sonha com a educação, que tenha projeto na educação. Eu me coloco aqui também como seu parceiro e inteira disposição para somar aí na sua escola, na sua realidade, contribuir com os seus sonhos. Muito obrigado de coração, agradeço mais uma vez e estou muito feliz de poder participar desse podcast aqui. E principalmente com a Nicole, que está ali assistindo, que eu tenho que anunciar, porque senão ela vai me chamar a atenção depois, a minha filha. Muito obrigado de coração. Professor Raulison e Dr. Sávio, muito obrigado por terem compartilhado uma história tão poderosa como essa com a gente. E que ela inspire cada vez mais alunos e educadores a acreditar que a educação realmente salva e muda vidas. E este foi mais um episódio do TamandaCast, podcast do projeto Comunicação Tamandaré, onde histórias reais incentivam e motivam pessoas. Até a próxima! Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo do nosso podcast.